who made it. Agora sim. Boa noite, então, pessoal. Em nome do Instituto Plural, queria desejar as boas-vindas a todos e desejar agradecer a nossa convidada de hoje, a Lisandra Guilhem, do Instituto Horizontes. E outros lugares mais, né? A gente vai ali no currículo. Então, o IPE, né, o Plural, é uma organização sem fins lucrativos que pretende ser, na nossa região, um local de troca, aprendizagem e crescimento pessoal, além de buscar a integração entre profissionais que desejam estudar a psicologia e a psicanálise, estando aberto não só a psicólogos, mas a profissionais e acadêmicos de diversas áreas de atuação. O Plural foi fundado em 17 de outubro de 23, após conversas, encontros e estudos que remontam a 10 de junho de 22. Recentemente, completamos 2 anos de muitos encontros, debates, amizade e aprendizagem. Vida longa ao Plural. Ficamos felizes de contar a todos que temos uma nova membro, a Andréia Fontes Toledo Alexandre, acadêmica de psicologia do Centro Universitário Dom Domênico. Bem-vinda, só que ela não está aqui com a gente. Igual quando assistir lá o nosso vídeo, ela vai ver o nomezinho dela citado. Eles têm aula sexta-feira à noite, diferentemente da Urcamp aqui, que na sexta-feira à noite faz atividades não assíncronas. Então, mas é aluna da Cláudia, que foi lá para São Paulo agora, está com essa nova função lá em Guarujá. Bom, a gente gostaria de dar os parabéns, a gente sempre dá os parabéns para os aniversariantes do mês, né? Mas esse mês de outubro, o único aniversariante foi o Plural mesmo, não teve ninguém de aniversário. Mas eu queria mencionar que em novembro nós temos a Maria Luísa Borges da Luz no dia 10, a Mariana Silva dos Santos no dia 14 e a Felice Dieter no dia 21. No encontro de novembro a gente dá os parabéns para elas direitinho. Convidamos todos os membros, né, e não membros a participar das nossas atividades. Nós temos agora em funcionamento o segundo grupo de estudo semanal de metapsicologia. A gente já teve um que teve um início, meio e fim, então já é uma trajetória bacana. E agora a gente começou esse em agosto, que está no primeiro texto ainda do que é o projeto. Tem sido muito, muito bacana as discussões, a leitura. A gente se encontra sempre na segunda-feira online, das 11 ao meio-dia. É gratuito para membros. Grupo de estudo Cine Literário, que se reúne a cada 2 semanas, quinzenalmente, né? Nas terças-feiras, das 16 às 16h50. Oi, Mariana, bem-vinda. Acabei de falar teu nome. Márcio também entrou. Citei os aniversariantes de novembro. Essa Mariana... Ah, não, é outra Mariana. É outra Mariana Silva, mas essa é Mariana Lopes da Silva. Oi, Mari, tudo bom? Olá, boa noite. Aniversariante Mariana Silva do Santos. Tudo bem? Boa noite, Mari. Bom, então estava falando do grupo de cine literário, né, que se reúne quinzenalmente nas terças, das 16 às 16h50, também gratuito para membros, e essa terça-feira agora tem reunião, dia 4, né, e o filme que vai ser discutido é o argentino O Segredo dos Teus Olhos. Eu botei teus aqui, mas é dos seus olhos. Que está disponível na Amazon Prime e também para os membros que não têm acesso à plataforma, pode fazer contato com a Mariana, que ela auxilia nessa parte. O grupo de estudos continuados de luto, né? Um assunto que foi tema de alguns mini cursos nossos, da Cláudia, e agora virou um grupo de estudo continuado, que se reúne também quinzenalmente nas quartas-feiras, das 11 ao meio-dia. O próximo encontro dela vai ser no dia 12, então teve agora, essa semana, anteontem, e dessa semana não tem, na outra retoma o grupo também, gratuito para membros. O nosso café psicanalítico sempre no segundo sábado do mês, nesse é presencial, e o próximo está confirmado para o dia 8 de novembro, tá? Sem ser esse fim de semana, sem ser amanhã, no próximo sábado. Encontros científicos com temas diversos, com estudiosos da psicanálise e afins, né? Como de hoje, olha a Felícia aí chegando, como de hoje, a maioria deles fica disponível na nossa página no YouTube. Segue a gente lá, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tem coisa muito legal para ver, muita aprendizagem. Os encontros têm sido de uma riqueza técnica, teórica também, claro, mas
Eu vejo como encontros que têm trazido muito, agregado muito para a nossa prática no consultório mesmo, né? Além de ser muito interessante, assuntos muito bacanas. Então, quem não pôde assistir, dá uma checada lá, que é bem legal. Já anunciamos que em novembro, vamos antecipar um pouquinho por necessidade da convidada, vai ser no dia 14, né? Então, daqui a 2 semanas, a Denise Zimpec, do GAEPSI e SBP-DPA, Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Ela é bem fera, que nem a Lisandra aqui de hoje, e ela vai falar sobre trauma e transgeracionalidade, um tema super atual, que está permeando muito a nossa prática e está sendo muito discutido, né, atualmente. Então, não percam, vai ser muito legal. Não deixe de seguir a gente no Insta, @institutoplural.bagé, para se manter informados, que volta e meia sai novidade lá também. Mas vamos ao que interessa. Queria passar, então, a apresentação da nossa convidada de hoje. A Lisandra Guilhem é psicóloga, psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, SPPA, coordenadora do Centro de Atendimento Psicanalítico da SPPA, coordenadora docente e supervisora do Instituto Horizontes, nosso grande parceiro, e docente do ITPOA. Isso entre outras muitas coisas, claro, né? Então, eu gostaria, assim, de novamente dar as boas-vindas para a Lisandra, que já esteve com a gente aqui mais de uma ocasião, já veio a Bagé 2 vezes, eu não lembrava dessa segunda aí de março, e já participou em dezembro. A gente fechou o ano passado um encontro científico contigo, com a Renata e com a Manuela, né, falando de autismo. Foi um encontro muito rico, está lá no YouTube também, para quem quiser assistir. E agora eu te convido para subir ao palco. Lisandra, a palavra é tua. Tá bom, obrigada, Cláudio. Queria agradecer, né, ao Instituto Plural, que é um super parceiro, mas, né, especialmente essas pessoas queridas, né, como eu brinco com o pessoal, os meus queridos analistas de Bagé, enfim, que sempre recebem, né, carinhosamente aí, convidam para as atividades. Acho que é sempre uma aprendizagem, né, a gente preparar alguma coisa para falar, a gente precisa pensar, precisa revisitar algumas coisas, e a gente cresce muito. Então, muito obrigada aí pelo convite, né? Parabéns pro Plural aí por mais um ano. E vamos lá, então. Eu ia dizer, quem quiser abrir as câmeras, né, que estava com as câmeras abertas, já pode, mesmo na gravação, acho que daí eu não fico olhando um monte de quadradinhos, né? Quiserem, podem, né? Acho que é legal que daí a gente vai interagindo. Quando eu conversei com o Cláudio, então, sobre o que nós iríamos tratar, a princípio, né, o tema saiu técnica e supervisão, e aí eu fiquei pensando, bom, são 2 temáticas bem amplas, e aí eu pensei de fazendo alguns recortes, mas né, quando eu também falei com a Silvia, ela disse, às vezes é legal a gente fazer um bate-papo também, ver o que é interessante. Tem alguns estudantes, o pessoal recém-formado, né? Tem a Mariana e o Márcio, que já estão lá na formação conosco, na Horizontes. Talvez tenham algumas pessoas, que eu não conheço todas, com mais experiência, mas acho que é legal, assim, eu vou pensei em dar um start e ver, assim, o que também surge de vocês, de dúvidas, né, para não ficar aqui eu falando. Acho que é legal a gente poder também ir conversando, tá? E aí tu também, Cláudio, pode ir ajudando, tu conhece mais o pessoal, o que também são as dúvidas, né, o que normalmente surge nos estágios, enfim, as dificuldades, a gente vai falando. Então, eu pensei, embora a técnica, né, a gente tenha, assim, o Márcio está no carro lá em deslocamento. Tá bom, Márcio? Estou aqui com você, estou acompanhando. Tá certo. Embora a gente tenha, assim, uma literatura até que eu acho que eu considero bastante vasta, falando de técnica, mesmo que os textos, né, os livros não tenham o título de técnica, eles vão falar, muitas vezes, sobre esse manejo técnico, né, que é vamos dizer assim, é onde a gente aprende o que, né, de como a gente vai fazer, como é que se dá ali o atendimento, o que se tem que prestar atenção, as formas, as diferenças entre os manejos técnicos. Então, tem um vasto
vamos dizer assim, material. Claro que eu nem teria como, né, num encontro aí de, né, sei lá, meia hora, 40 minutos, eu falar, poder trazer tudo isso para vocês. Mas pensando em técnica, e daí, como a gente colocou ali técnica e supervisão, eu fiquei pensando em revisitar o nosso bom velhinho Freud, né? Que, apesar do texto, como a gente disse, ser muito antigo, ele não perde o seu valor, porque ele tem a sua validade, né, de uma forma, acho que muito consistente, até hoje. Acho que, claro que muitas coisas que o Freud colocou ali, a gente até, às vezes, comenta nos grupos, bom, talvez hoje ele pensasse isso de uma forma diferente, de uma forma ampliada, mas algumas questões, muitas, eu diria, se mantêm, são um sustentáculo, né, da psicanálise. E aí pensei em fazer eu revisitei ali os meus slides de técnica, vou pedir para o Cláudio, vou dizer assim, o Márcio, né, já conhece talvez esse material, porque foi meu aluno de técnica 1 na formação, a Mari também, né, Mari? Não, a Mari ainda não. A Mari entrou depois, né? Mas provavelmente vai ver esse material comigo, mas a gente não vai ver tudo, eu quero fazer só uma pinceladinha para a gente começar a nossa conversa. Tu consegue compartilhar ali, Cláudia? Aí eu te digo onde é que tá. Tá bem mais para frente, a gente vai pular uma parte ali, para não... que acho que não é o propósito. O pessoal que chegou depois, boa noite, a Tassiana, a Lorena, Dailson. Então, se quiserem também abrir aí as câmeras, fiquem à vontade. Tudo aí. Vai descendo, Cláudio. Pode ir indo, pode indo. Aí, volta um pouquinho. Volta mais um. Mais um. Tá. Só compartilha esses aí para mim, acho que são uns 3 ou 4. O que o Freud vai dizer, né? O Freud tem alguns artigos, tá? Que ele chamou, foi na edição da Imago, eles foram compilados juntos, e que são chamados artigos sobre técnica. Né? E o que o editor inglês, então, ele diz ali na nota, né? Que o Freud tinha uma intenção de escrever, né, uma exposição ali geral da técnica psicanalítica em 1908. Vocês veem que nós estamos falando ali, né, logo dos 1900, a interpretação dos sonhos, então, logo nos primeiros textos, tá? Aí, em 1909, ele adia mais uma vez, 1910 de novo, ele escreve lá um artigo, pode passar ali, Cláudio. Quero só para dar uma noção para o pessoal. Aí, em 1911, ele publica, então, né, esses 4 artigos ali, né, e depois, entre 11 e 13, depois 14 e 15, mais 2. E esses 6 artigos, né, que estão lá na obra, vocês, né, encontram facilmente, em algumas edições que não são da Standard, eles estão organizados talvez de uma outra forma, né, eu estou fazendo referência aqui àquela edição né, aquela azulzinha que a gente tem hoje já da Standard, que é até mais antiga, são esses 6 textos, pode passar o outro, Cláudio, que eu quero que é o mais importante. Aí ele, né, em 1918 isso sai, então, com esse título, né, sobre a técnica da psicanálise. Depois, 20 anos o Freud fica sem escrever nada, em 37 ele retoma algumas questões de técnica em análise terminável e interminável e construções em análise, e pode passar o outro, que é aí que eu quero chegar. Que isso que é importante. Olhem bem, a escassez dos trabalhos sobre técnica faz pensar na relutância que ele tinha em escrever sobre essas recomendações técnicas. Porque parece que o Freud tinha um certo ceticismo quanto ao valor para jovens analistas. Dá uma sensação de que ele ficava muito em dúvida se ele deveria escrever como é a técnica da psicanálise. E por que isso, então? Ele considerava que os fatores, então, psicológicos, olhem bem, principalmente a personalidade do analista,
ou do terapeuta, né? No caso, quem vai fazer uma formação em psicoterapia, eram muito complexos e variáveis. E isso ficava difícil tornar essas regras rígidas e firmes. Logo, né, essas regras, elas só poderiam ter um valor se elas fossem compreendidas e digeridas adequadamente. Então, vocês veem que lá, bem no início, o Freud já tem uma noção de que a técnica é algo que precisa passar também por vamos dizer assim, um contato com essa personalidade do analista, né? Que isso é algo que a gente tem que ser muito pensado, discutido, e que não tem assim, olha, em psicanálise a gente faz desse jeito, a gente faz dessa forma. Por óbvio que nós temos, né, alguns limites que a gente vai falar, né, vai dar o nome ali na faculdade, talvez vocês vejam algumas coisas que a gente vai chamar de enquadre, né, que é o horário, a frequência, né, a questão dos honorários, né, o local. Nós temos um enquadre objetivo, nós vamos ter, né, como digo, uma longa literatura sobre o enquadre interno do terapeuta ou do analista, mas ele vai dizer que as recomendações técnicas era algo que ele tinha muita dificuldade de poder pensar que isso iria servir para todos se ele escrevesse, vamos dizer assim, umas regras de como as coisas tinham que funcionar. E olhem essa última frase, que era o que eu queria salientar para vocês. O Freud sempre insistiu que um domínio sobre este assunto, o assunto da técnica, só poderia ser adquirido pela experiência clínica e não pelos livros. Experiência clínica com pacientes, mas principalmente a experiência oriunda da análise do analista, sendo considerada por ele como uma necessidade fundamental. Pode tirar, Cláudia, agora, era só isso que eu queria, né, chamar a atenção do pessoal. Então, assim, vocês vejam que por mais, né, que se fale, que a gente tenha, né, uma série né, da literatura, de orientações, ou como ele mesmo escreve, né, num dos artigos que o nome é, né, orientações aos médicos que exercem a psicanálise, mesmo ali, ele, quando ele apresenta essas orientações, ele vai dizer, gente, tudo isso que eu estou dizendo é muito importante, mas o mais importante é a escuta clínica e o tratamento pessoal, seja ele análise, seja uma psicoterapia de orientação analítica, do próprio analista ou do próprio terapeuta. Ele vai dizer que se a gente não passa pela experiência do tratamento, é muito difícil que a gente consiga escutar o nosso paciente de uma forma mais adequada. Então, quando a gente pensa em técnica, e vocês, né, vão ver, assim, como eu disse, muitas coisas, técnica de infância, técnica de adolescência, né, as adaptações da técnica. Se eu estou com um paciente neurótico, né, eu vou, muitas vezes, ter uma maneira de intervir. Se eu tenho um paciente mais limítrofe, border, ou que tem, vamos dizer assim, né, como o Bion diz, uma parte psicótica da personalidade de uma forma mais expressiva, eu vou ter que ter um outro manejo, e tudo isso a gente vai ter uma vasta literatura de compreensão, né, das diferentes maneiras, muitos autores que vão escrever, que vão discutir, vão colocar uma série de conceitos, mas tudo isso segue, né, vai ter como pano de fundo isso que o Freud dizia. Tudo isso é ok, tudo isso é super interessante que a gente pense, que a gente discute, que a gente discuta, que a gente aprenda. Mas, na hora que a gente está com o paciente, né, no momento da sessão, a nossa próprio tratamento, o nosso, né, vamos dizer assim, aquilo que a gente tem como bagagem pessoal de tratamento, a nossa escuta clínica é que vai também nos servir, né, vamos dizer assim, de sustentáculo para a gente exercer,
né, e poder fazer uma intervenção, uma interpretação ou um assinalamento para um paciente. Todos esses aspectos vão estar lá descritos nos livros de técnica. Mas, como ele diz, cada terapeuta, cada analista tem sua personalidade. Vai ter uma forma de trabalhar, né? E isso vai ter diferença, mesmo que eu diga, não, mas o paciente border tem uma recomendação, mas cada um eu vou fazer de um jeito, o Cláudio vai fazer de um jeito, a Mari vai fazer de um jeito, né? O Márcio vai fazer de um jeito, cada um vai fazer da sua maneira, mesmo que a técnica, vamos dizer assim, seja muito semelhante no tipo da interpretação, ou no tipo do assinalamento, ou, né, o tipo de intervenção que eu venha a fazer. Mas vai ser diferente. E isso vai ter sempre a ver com o quanto, né, a gente passou pela nossa experiência de tratamento, de análise, e o quanto a gente tem de escuta clínica. E, eu diria mais, né, o quanto a gente também tem de supervisão. E aí, né, eu acho que é interessante a gente juntar a questão da supervisão. Muito antigamente, eu não sei se o Cláudio vai lembrar, nós falávamos do tripé analítico, né? Que era o quê? O estudo, né? Isso, vocês estão na faculdade, vocês estão nas formações, vocês estão aqui comigo, né? Estão querendo aprender alguma coisa, então, a parte do estudo que a gente faz, a parte da supervisão, que desde a universidade, né, você já tem as experiências com seus supervisores, nos estágios, seja, mesmo que não seja o estágio de clínica, seja escolar, seja o da comunidade, seja institucional, enfim, hospitalar, em todos os lugares vocês têm que ter um supervisor, porque sempre se considerou que o estudo, a supervisão e o tratamento pessoal faziam o que a gente chamava do tripé psicanalítico. Mais recentemente, nós colocamos um quarto pé, que é para o banquinho, né? Não ficar meio bamba. E eu acho que já não era sem tempo, que é a questão da vinculação institucional. Ao longo do tempo, fomos nos dando conta de que é muito importante a gente estar ligado a uma instituição, né? Há uma instituição onde a gente possa trocar, né? Olha quantas atividades o Cláudio leu ali que o Plural oferece, né? Se vocês olharem a Horizonte e milhares de outras instituições, né? Aí Brasil afora, mundo afora, que oferecem, né? Estudos, enfim, seminários, grupos de estudos, palestras. E isso é muito importante, que a gente esteja ligado a uma instituição para trocar com colegas, para ter esse pertencimento institucional. Então, a técnica, ela nunca vai ser algo que a gente só vai pegar, então, eu tenho que atender criança. Eu vou pegar um livro de técnica infantil, nós temos, né? Uma bibliografia. Vou pegar um livro de técnica infantil e vou ler lá como é que eu atendo as minhas crianças. Vai estar escrito lá, montar caixa de brinquedos, né? Cada criança tem uma caixa, ou pelo menos se estamos numa instituição onde não podemos ter a caixa, temos uma pastinha para cada um, né? Como é, que brinquedos são adequados, tudo isso faz parte da técnica. Mas nada disso sozinho vai configurar ou vai, vamos dizer assim, garantir que a gente possa fazer uma escuta mais qualificada. O que vai garantir? O meu estudo, a minha supervisão, o meu tratamento, se eu posso estar ligado a um lugar e se eu posso usar todas essas ferramentas para, na hora que eu sentar com o meu paciente, eu apresentar a caixa, que estava escrito lá no livro de técnica que tinha que ter, eu poder saber o que fazer e, mais do que isso, eu poder estabelecer um contato com esse paciente. Porque o livro está lá escrito o que eu tenho, né? Como é que são as coisas? Mas esse contato, como é que eu vou estar colocando aquilo que o Freud vai dizer, né? A minha atenção flutuante para escutar o que essa criança está me contando em associação livre enquanto ela está brincando. Ou como o meu adulto sentado na poltrona está me contando, ou como o meu adolescente que está lá, né?
sei lá, mexendo, levou o celular para a sessão, está lá, então, no celular dele, está fazendo de conta que não está nem me ouvindo. Eu tenho lá várias recomendações técnicas, mas como é que vai ser essa interação? O que vai me sustentar no momento da clínica vai ser todo esse aparato, que é esse, né, como é que chama? É quadripé, Cláudia, né? Acho que é antes era tripé, deve ser quadripé. Não sei se essa palavra existe, mas... Quadripé funciona bem. Eu acho que, né, deu para o pessoal entender. É mais um pezinho que tetrapé não ia ficar bom. Tetrapé não ia ficar bom. Banquinho, né? Tem que ser quadripé. Então, a gente pensa, né, que esse momento, né, não só da supervisão, e por isso as instituições e as formações, e mesmo quem não está numa formação oficial, qual é a importância da gente seguir o tratamento, a gente seguir uma supervisão, porque o supervisor não é aquele que vai corrigir, dizer assim, olha aqui, Mariana, né? Olha, aqui tu fez errado, Mariana, não podia ter dito isso. A não ser, claro, tá, gente? Às vezes, né, tem situações que, né, as pessoas estão no início, tem alguma questão ali que realmente está muito fora, a gente sinaliza, olha, né, essa não é a melhor forma de intervir. Mas, via de regra, o supervisor, ele vai ter um olhar sobre como é que aquela dupla funcionou. E o que apareceu naquela dupla funcionando, né? E aquilo que apareceu é o que está amparado pelo estudo, pela análise do analista, ou pela terapia, né, do terapeuta, né, pelas trocas que ele fez. Então, a gente vai ter um olhar mais especializado sobre aquele momento da sessão. E claro que a gente vai falar de técnica. Olha, aqui tu viu que o paciente estava te apontando isso, aqui, né, vamos dizer assim, uma comunicação na transferência. Tudo isso a gente vai estudar em técnica. Transferência, contra-transferência, atenção flutuante, né, associação livre, resistência, tem uma série de conceitos. Mas todos eles precisam estar ligados nesse momento do encontro. Acho que isso é bem importante da gente pensar, né? E, claro, como eu disse para vocês, a gente vai ter diferenças nas técnicas, né? Atender uma criança não é a mesma coisa que atender um adulto. Atender, como eu disse, uma pessoa que está funcionando de uma maneira mais estruturada, com bons recursos, com defesas mais evoluídas, como a gente diria, dentro de mais uma neurose, é diferente da gente atender um paciente border, um paciente limítrofe, ou um paciente que tenha, como eu disse, né, partes, né, a sua parte psicótica mais em evidência, que muitas vezes, né, como a gente diz, a gente vê ali que o paciente chega a entrar em alguns aspectos ou mais delirantes, né? Então, assim, tem ali uma questão que está mais funcionando quase numa psicose, ou com aspectos mais psicóticos, é diferente, né? E tudo isso a gente precisa entender. Então, a técnica, ela também não anda separada, vamos dizer assim, daquilo que a gente normalmente chama de psicopatologia, ou da gente poder entender as estruturas. E isso numa supervisão é importante. Lisandra, mas como é que tu sabe? Não, na primeira consulta, na primeira sessão, na primeira entrevista, a não ser que seja uma coisa muito, né, ali gritante, um paciente que a gente vê que claramente não está conectado com a realidade, e que fica aquilo muito mais visível, muitas vezes a gente vai levar um tempo para a gente poder entender aquele funcionamento, perceber que defesas esse paciente usa, como é que ele, né, se relaciona com os outros, como é que ele estabelece as suas relações de objeto. Então, tudo isso vai entrando na nossa compreensão dinâmica e a gente vai fazendo uma hipótese psicodinâmica dentro do funcionamento dele. E aí, por ali, a gente vai caminhando a partir dos aspectos transferenciais, contra-transferenciais. Vocês já viram quanta coisa a gente vai costurando, gente? Né? Aí, dizendo, mas tu tá falando um monte de coisa na minha cabeça, né? Às vezes os alunos, mas é muita coisa, a gente está ficando confuso, é muito conceito. Sim, esses conceitos, eles vão juntando, né? À medida que a gente vai estudando,
que a gente vai supervisionando, que a gente vai se tratando, eles vão, né, se juntando e a gente vai compreendendo esse fazer analítico. Então, por isso também é importante, né, a supervisão, porque eu estou ali, às vezes, com um paciente e estão aparecendo aspectos que eu consigo discutir com alguém, olha, isso aqui, né, esse paciente se desestruturou muito a partir dessa intervenção, o que será que está surgindo? Como é que é isso, né? Que defesas estão aparecendo? Então, são múltiplos aspectos, né? Técnica não é um conceito assim, a técnica é isso aqui, ponto final, né? Até quando o Cláudio e a Silvia me falaram, gente, é muita coisa, mas nós vamos lá, né? Eu vou tentar fazer um apanhado para que a gente possa pensar que esse conceito, ele tem uma série de, vamos dizer assim, lembrei agora, sabe o desenho do Covid ali, que é aquela bolinha cheia de, né, do vírus ali, cheia de coisinhas espetadinhas, né, as crianças até faziam para a gente, né, tentar dar conta de elaborar toda essa questão, pegava uma bolinha de isopor e botava várias ramificações ali, né? A técnica, ela se liga com N conceitos e aspectos de um corpo psicanalítico. Ela não é um conceito a ser aprendido. Como eu disse para você, eu li sobre técnica de adolescente. Agora eu já sei entender adolescente, porque eu já li, peguei um livro ótimo, né? Conta tudo de técnica. Sim, tem, como eu disse, tem literaturas ótimas. E a gente deve ler e deve se apropriar. Mas não é só sobre isso. Não é só ler e aplicar. Psicanálise não é alguma coisa que a gente lê no livro e vai lá e aplica aquilo ali, né? Ela tem todo um corpo que vai se formando, que vão se acoplando conceitos e que a gente vai transitando nesses conceitos, e é isso que constrói, vamos dizer assim, o corpo técnico da psicanálise. Mas falei muito... Bom, o Cláudio sabe, quem me conhece sabe que eu vou me embora, né? Os que foram meus alunos, né? O Márcio que está aí dirigindo não pode confirmar, né? Posso sim, um pouquinho, posso. Pode confirmar, né, Márcio? Que Posso. Eu vou até às 11 da noite, que eu sou apaixonada e vou falando. Mas eu queria ouvir vocês, assim, também... O que vocês... Porque daqui a pouco vieram também para esse encontro com uma expectativa. Eu não achei que ia falar isso. Vamos conversar um pouco, ver o que vocês gostariam. Quem está no curso, quem está recém-formado, que dificuldades, a gente conversar um pouquinho, né? Não sei se o Cláudio também, aí que conhece o pessoal, sabe? Ou quem quer, bem espontaneamente, gente, um bate-papo aqui, bem tranquilo, né? Para a gente falar. E eu já avisei, tá? Não é espumante, é só porque eu ganhei muito carinhosamente a minha tacinha do plural, então eu trouxe, mas é com uma aguinha por enquanto. Diga, Márcio. Bom, assim, eu gostaria de dar um pequeno relato, assim, né, que eu endosso tudo que a Lisandra falou aqui, porque como aluno da Horizontes, né, no segundo ano de formação, a minha prática clínica, ela se divide em um antes e depois da formação, tanto de embasamento teórico quanto da supervisão mesmo, né? E principalmente de análise, porque é impressionante quando a gente vê a técnica no texto, né? Mas quando a gente sente a técnica no setting terapêutico com o nosso analista, é muito diferente, é uma compreensão afetiva daquilo que a gente está estudando, né? E eu acho que essa é a diferença principal. Não existe psicanálise sem afeto, da relação afetiva de vínculo com o nosso fazer. Então, assim, tanto a análise quanto a formação, principalmente a supervisão, porque vai nos orientando, né? Eu, por exemplo, tinha uma alta taxa de rotatividade de pacientes na minha clínica antes, né? Os pacientes, eles não ficavam muito, né? Eu recém tinha me formado e tudo mais. E quando eu comecei a supervisão, eu percebi que eu fui aprofundando, eu fui tendo condições de aprofundar mais os conteúdos. E eles foram ficando, a gente foi criando vínculo. Então, tudo que a Lisandra falou, na minha experiência, se confirma muito, muito. Então, eu só queria dar esse depoimento, porque eu não sei até que ponto eu vou ter sinal, né? Mas, assim, da minha parte, Lisandra, sempre foi ótima a troca contigo, né?
E como é importante também a gente ter esse vínculo com quem nos faz a transmissão, né? Porque a gente pega muito mais fácil as coisas. Uhum. Da minha Acho que parte, super importante, Marcos. Que bom que deu tempo de tu poder falar, porque é isso, né? Se eu te perguntar, né, mas Marcos, tu aprendeu técnica onde? Lendo, na tua análise e na supervisão. Provavelmente a tua resposta vai ser: não sei a princípio identificar em qual delas, mas todas, né? É esse conjunto que faz isso que o Marcos está falando, né? Bom, meus pacientes daqui a pouco, claro, todo mundo, né, gente, quando começa, né? Como digo, né? Eu sou, né? Hoje tenho, né, uma clínica super boa, os pacientes ficam, porque eu sou maravilhosa? Não, é só porque eu nasci primeiro, como eu brinco, né? Eu já tenho mais anos de profissão, de formada, de estudo, enfim, né, de todo esse corpo. Então, isso faz. E, obviamente, quando a gente se forma, é claro que isso é super comum, é muito mais normal, né? A gente se atrapalha, a gente não entende, e por isso é tão importante, né? Até mesmo essas atividades, olha, me formei, às vezes os institutos fazem, né, Cláudio? Me formei, e agora? O que eu faço, né? Para onde é que eu vou? Ter esse tipo de orientação para quem quer seguir a orientação psicanalítica, porque não é simplesmente pegar um livro e sair aplicando coisas. Tem toda uma compreensão mais profunda que nos exige, se a gente quer se meter com isso, né? Se a gente quer fazer outra coisa, tudo bem, cada um, né, com seu cada qual. Mas em psicanálise a gente precisa, né, de todo esse aparato que o Márcio acabou de dizer para vocês, né? E é isso, bom, a nossa clínica vai ficando melhor, a nossa escuta vai ficando mais qualificada, os pacientes vão melhorando, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha um crescimento pessoal e profissional também, né? Mas quero deixar vocês falarem aí, vamos lá, quem mais, assim, o que vocês pensaram, o que estão pensando, quem quer perguntar? As meninas que eu estou enxergando aqui, a Maíra, a Felícia, a Melissa. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Não, gente, não tem ninguém para comentar nada, como é dizer, como é que estão nos estágios, o que pensam, quais são as dificuldades que enfrentam, né, no manejo com os pacientes. Léo, enfim. Vai, Léo, pode falar. Lisandra, eu fico pensando sobre, claro, a escutativa, todos esses aspectos da técnica, mas o que eu fico pensando é como sustentar aquele silêncio demasiado do paciente, sabe? Como que tu faz isso? Porque, assim, eu fico pensando que pode ser interminável aquele silêncio e tu, de repente, ficar muito suscetível a intervir e não esperar que esse silêncio ele termine e que o paciente traga alguma coisa. Ótima tua pergunta, Léo. Que bom que tu perguntou. Eu até ia fazer esse comentário quando falei, mas como eu digo, eu vou falando e vou, né, me empolgando. Foi ótimo tu ter perguntado. A questão do silêncio sempre é um grande desafio. Acho que, até vou dizer, nem é um grande desafio só para quem está começando, tá? E eu não vou lembrar agora, tá? Mas a gente viu, eu acho que tem umas semanas. Depois que eu achar o texto, eu passo para o Cláudio, para ele te encaminhar, ou ver quem tiver interesse. Eu li com o pessoal eu dou aula né, nas duas formações, e eu li com o pessoal do IT, tem poucas semanas, mas eu não vou me lembrar em qual, porque cada texto eu dou técnica, né, dou aula de técnica, então tem muitos casos, eu não vou lembrar qual o texto é. E essa paciente, ela vai, é um texto de um analista desses super, ela vai durante, eu não sei te mentir se é 1 ano, que ela não diz nada. Nada. Ela vai 1 ano, Lisandro, tu deu uma travadinha, eu acho. Voltei? Voltou. Voltei? Tu estava falando que deu para ouvir, estou dizendo que ela ficou 1 ano
Então, a paciente, ela vai durante 1 ano, né? Ela chega, vai na sessão, fica em silêncio, termina a sessão, ela vai embora, volta durante 1 ano. No final de 1 ano, ela agradece e diz para o analista que foi a melhor análise que ela fez na vida. Aí a gente fica pensando, né? E temos muitas formas de pensar. Acho que é muito interessante, porque o silêncio, né, Léo, ele tem várias facetas. A primeira delas que a gente sempre pensa, o paciente está com resistência, não quer falar, né? É resistência. Nem sempre, né? Vai depender do que também. Se esse paciente é um paciente que está funcionando, né? Mas, como eu disse, um aspecto mais organizado, com defesas mais evoluídas, mais dentro da neurose. Um paciente border, se ele fizer um longo silêncio e eu deixar aquilo por muito tempo, ele vai sentir um abandono terrível. Então, o próprio silêncio, dependendo desta estrutura, dependendo do funcionamento do paciente, eu até estou chamando de estrutura, mas hoje em dia a gente, né, acho que a maioria pelo menos dos colegas, a gente não tende a pensar numa estrutura fixa, tá? Mas um modo de funcionamento mais predominante, vamos dizer assim. Se é mais a neurose, se é mais limítrofe, se é mais na psicose, vai ter diferença, tecnicamente, na minha intervenção, né? Se é um paciente mais neurótico, pode ser uma resistência, mas pode ser um momento de elaboração. Ele pode estar pensando, ele pode estar querendo digerir algum conteúdo que foi ali uma interpretação feita. Por exemplo, se é um paciente enlutado, é um paciente que pode ficar mais silencioso. Aquele silêncio é uma forma de eu respeitar um momento de elaboração daquele luto. Então, isso só para te dar, assim, algumas coisas, tá? Então, ele pode ter vamos dizer assim, um colorido, um silêncio de um adolescente pode ser diferente de um silêncio de um adulto, né? De repente, um adolescente que não fala e um terapeuta que também não, daqui a pouco não, né, não vai caminhando ali com ele, tentando entender, ele pode se sentir extremamente sozinho. Outro adolescente pode se sentir muito invadido, porque o terapeuta não para de fazer perguntas. Então, o próprio silêncio tem a ver com isso que o Márcio, acho que agora perdeu realmente o sinal, né? Mas que ele disse, qual é a tonalidade afetiva do encontro? Porque tem silêncios que são perturbadores. O paciente está em silêncio e a gente começa a ficar numa angústia, ou parece assim que tem um ruído. Outros, aquele silêncio dá um sono. Outros é um silêncio que a gente sente uma calma. Esses são os aspectos contratransferenciais, que é um conceito que a gente vai aprender em técnica. Mas vocês entendem que a técnica ela tem que estar ligada a uma série de outros elementos, porque vamos dizer, o colorido afetivo daquilo que afeta pode ser mais leve, pode ser mais pesado, pode ser mais angustiante, pode ser mais mortífero, pode ser mais enlutado. Então, o próprio silêncio, ele vai ter vai ter que ter toda uma compreensão, Léo, daquele momento, daquele paciente, daquela história. Claro que tu vai me perguntar, Lisandra, mas é a primeira, segunda consulta, né? Eu às vezes não conheço o paciente. Bom, às vezes eu posso ir, como diz, tateando, eu posso fazer uma pergunta, e aí eu vou ver como é que aquela pergunta, será que o paciente se sentiu invadido na pergunta? Eu senti que ele ficou, né, tendo que me dar uma resposta. Será que ele se sentiu pressionado? Eu vou sentindo e vou vendo qual é o retorno do paciente, e a partir daí eu vou sentindo, eu preciso escutar esse silêncio, ou eu preciso ajudar esse paciente, esse silêncio está
né, tá dizendo que ele tem uma dificuldade ali, que a gente, né, que eu preciso construir uma maneira e dizer não é só fazer perguntas, olha o que tu está pensando, por que tu não está falando, tu é sempre silencioso assim, né? Às vezes o paciente está em silêncio, Léo, e ele está te comunicando um monte, ele está em silêncio e ele está assim, ó. Eu estou vendo que tem angústia, ou ele está em silêncio e ele está assim, ó. E aí eu vou dizer, puxa vida, né? Será que tem tanto nó assim na tua cabeça? O negócio tá bem enrolado aí. Claro, né? Eu tô fazendo aqui uma, né? Não vai, vocês não vão dizer isso para todo paciente que enrolar o cabelo, né? Mas tô dando aqui um exemplo fictício, né? Quer dizer, ele tem uma comunicação não verbal. Ou então, né? O paciente está lá, né? Tirando farelinho. Puxa vida, né? Mas a gente precisa fazer uma limpeza aí, quem sabe, em alguns aspectos que estão, né? Vocês entendem? Claro que isso tem que ter a ver com a história, com o que, né? Eu estou aqui dando, né? Fazendo umas frases soltas, só para exemplificar. Mas também, às vezes, tem um silêncio, mas tem uma extrema comunicação. Né? Uma comunicação que é não verbal, que a gente também precisa aprender a escutar. Então, tem muitos aspectos. E o silêncio, né, alguns textos sobre silêncio são textos que a gente estuda na formação, né, Léo? Em técnica. Mas não é uma resposta pronta, como eu disse para vocês. É uma resposta construída a partir de uma série de outros elementos. Então, te respondi sem te responder. Eu gosto também de, completando o comentário do Léo, né? Eu gosto também do entendimento do silêncio como uma forma de interpretação do analista também. Às vezes a nossa interpretação é não dizer nada, a nossa intervenção é não dizer nada. É aguardar, né? E às vezes a gente não diz nada e o paciente termina a frase, daí ele se escuta, e aí ele, né, se dá conta de alguma coisa ali que surgiu, né? A gente deixa aquele silêncio, como dizem, suspenso, né, Cláudio? A gente sustenta ali e, agora, né? Agora que eu me dei conta disso que eu falei. Então, é o silêncio produtivo, né? Que está construindo ali uma capacidade de ligação. Então, tem múltiplas, né? Mas diz, Léo, tu queria complementar alguma... Então, assim, obrigado, foi perfeito, porque a gente consegue entender assim, a grande importância do silêncio, né? Que ele passa no primeiro momento, como um incômodo, mas a gente tendo esse olhar, a gente vê que esse incômodo ele vai se traduzir em muitas respostas, né? Então, te agradeço. E às vezes, né, Léo, ele é um incômodo, e até mesmo a gente poder entender que esse incômodo que a gente está sentindo é a maneira que o paciente consegue comunicar, né, que está ali, como diz, né, naquilo que nós dois estamos sentindo, né, ele comunica desta forma, e às vezes é incômodo mesmo, né, e aí, porque, bom, daí eu vou sair correndo, olha, deu a hora hoje, né, tu não está conseguindo dizer nada, vamos mandar um paciente, não, quer dizer, eu preciso daí, olha, a minha terapia ou a minha análise, a minha supervisão, o meu estudo para sustentar e para compreender o que é aquilo que está aparecendo. Porque ele também é uma comunicação, né? Então, isso é que é super importante a gente pensar. Que mais, gente, assim, né? Que mais que vocês pensaram aí, que ficaram, né? Vamos ver se alguém fala alguma coisa, senão eu dou uma sugestão. Oi, Oi, eu tenho uma pergunta. Claro. Boa noite, tudo Boa bem, noite. Isandra? Tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais a respeito, aprofundasse um pouco melhor, se possível, né, a respeito do vínculo terapêutico. Até o Márcio comentou ali, né, que depois que ele iniciou a supervisão, a rotatividade em consultório diminuiu, né, que ele conseguiu manter por mais tempo os pacientes. Eu acho que isso é
é uma preocupação, principalmente para quem ainda está, né, na situação de estudante, ainda não está formado e não teve esse contato real, assim, com o paciente. É uma preocupação como cativar, né, o paciente, como fortalecer esse vínculo. Provavelmente não tem uma técnica pronta, mas quais são as dicas, assim? Quais são os pontos que a gente tem a atentar a respeito disso? Felice, super boa a tua pergunta, né? Porque eu acho que essa é realmente uma pergunta que sempre vem, né? Até o pessoal às vezes está começando a formação, já está formado, mas, né? Como é que a gente né, faz para construir, então, esse vínculo, essa relação terapêutica, enfim, vários nomes que a gente possa pensar, tá? Bom, dicas em psicanálise, tu já deve ter desconfiado que nós não temos. Mas o que a gente pode pensar, né? A relação terapêutica, se a gente quiser chamar assim, né? Ela vai ser construída com o paciente a partir desse encontro e dos movimentos desse encontro, que sim, nós vamos também, como eu disse, estudar em técnica, mas que elas vão passar por esses outros aspectos, né, da supervisão, do próprio tratamento, que são, assim, vamos dizer, privilegiadamente a transferência, né, que é esse movimento, vamos dizer assim, que vai acontecer, que não é um movimento, né, a gente vai estudar mais profundamente, não é um fenômeno, vamos dizer assim, só do tratamento, ele é algo que acontece na vida, né, enfim, da gente né, fazer essa transferência mais positiva ou mais negativa com determinadas pessoas, mas que no tratamento, né, isso vai ter um outro caráter, né, e que você vai lá, né, na faculdade ou depois, numa formação, vai poder estudar, aprofundar. Então, a partir desses movimentos de transferência, da gente poder fazer um manejo mais adequado da nossa contratransferência também, porque a gente sente coisas também, né? E como é que a gente vai perceber e usar isso, vamos dizer assim, entre aspas, a nosso favor, né? Entendendo que isso faz parte daquilo ali. Hoje em dia, nós temos hoje em dia, né, muito tempo, mas assim, depois de Freud, né, nós temos todo um estudo daquilo que a gente chama de campo analítico, né, que é essa construção conjunta, né, entre terapeuta e paciente e o que vai surgir ali. Tudo isso vai fazer parte daquilo que eu estou imaginando, que tu está chamando, né, dessa relação, né, terapêutica. E que a gente vai sentindo, né, conforme a gente vai trabalhando, que claro que se estabelece um vínculo com esse paciente, mas é um vínculo diferente de todos os outros vínculos que ele tem, né? Ele vai aos poucos, com o andar do tratamento, isso que o Marcos colocou, né, os meus pacientes agora já estão há mais tempo, eles vão compreendendo que é de uma outra maneira, né? Aquele psicólogo, aquele analista, ele não vai dar conselhos, ele não vai dizer como é que o sujeito tem que fazer as coisas na vida, mas ele vai trabalhar a partir, né, da técnica, tudo isso que eu já falei para vocês, né? Esse paciente vai compreendendo que ele vai desenvolvendo, vamos dizer assim, entre aspas, as suas próprias ferramentas de crescimento na vida. Então, eu acho que, assim, se eu pudesse te dar uma dica, né, eu acho que é essa que o Márcio até já falou, né? O estudo, o tratamento pessoal, a supervisão, se ligar a uma instituição, eu não posso ainda fazer uma formação, então procura um grupo de estudos de algum lugar onde tu possa, né, fazer o grupo de estudos e possa assistir coisas, né, trocar com colegas, porque isso vai nos fortalecendo e a gente vai tendo essas ferramentas mais dentro da gente, e isso, vamos dizer assim, naturalmente, né, mas não de uma forma fácil, porque isso dá muito trabalho para nós também, mas vai nos construindo como terapeutas,
E aí, conforme a gente vai tendo essa construção cada vez mais elaborada, cada vez mais a gente vai conseguindo, vamos dizer assim, estabelecer isso que tu está chamando dessa vinculação de uma forma no trabalho. Então, não é ser simpática, não é ter 1 milhão de seguidores no Instagram, mas nada contra quem tem 1 milhão de seguidores no Instagram, né? Mas, assim, não é sobre as coisas concretas. Ah, eu tenho que ter um lugar super chique para eu atender. A nossa ferramenta de trabalho está dentro da gente. Então, todas essas aquisições é que vão potencializar que a gente possa cada vez mais ter né, essa clínica, vai melhorar. Eu sempre brinco com os alunos, né, quando eu dou aula ali no início, no primeiro ano, os pilotos têm horas de voo. E eu brinco que nós, terapeutas, analistas, temos horas de escuta. Quanto mais a gente trabalha na clínica, né, não é melhores no sentido da arrogância. Agora eu tenho muitos anos de escuta, então agora eu sou a bambambam. Não é nesse sentido, mas melhores em termos de desenvolvimento pessoal. Porque se eu escuto mais, eu supervisiono mais, eu me trato mais, eu troco mais, eu vejo um texto novo aqui, eu penso lá, eu vi um negócio interessante, nunca tinha pensado o silêncio sobre esse ponto de vista. Olha o que o Léo já escutou hoje de noite, daí ele vai juntar com outra coisa. E isso vai tornando o nosso fazer melhor. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu diria isso, né? Colocar os 4 pés no banquinho, porque é isso que vai nos construindo. E que a gente não tenha pressa, porque todo mundo um dia começou, todo mundo um dia não sabia muito o que fazer, pediu ajuda para um supervisor, para um colega mais experiente, e a gente vai aprendendo, né? E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, e mais os pacientes vão chegando e vão ficando. Participa de seminário sexta-feira à noite, de Halloween. Exatamente, né? É isso aí, é isso aí. Perfeito, muito obrigada. É o treinar, né? A escuta e o olhar, que só o tempo. Exatamente, é com o tempo, né? Como eu falei, com o tempo que isso vai. Mas não é um tempo de ficar lá no consultório, puxa vida, vai passar 5 anos, eu vou estar melhor. Se eu não estudar, se eu não me tratar, se eu não supervisionar, pelo menos não em psicanálise, tá? Pode ser que em outras abordagens, aí eu não posso dizer isso funcione. Em psicanálise, não adianta o sujeito ficar sentado lá, como eu disse no consultório, paciente, vou ficar aqui esperando bater alguém na porta. Não vai chegar. Eu preciso estar ligado aos colegas, eu preciso dizer, eu gosto de atender criança, eu adoro atender adolescente, eu estou estudando isso, eu entrei num grupo de estudos daquilo, né? Eu me aprofundei nisso, eu vim aqui para a reunião do plural, olha, eu fiz perguntas, eu, né, apresentei um caso em algum lugar, eu discuti com um colega. Isso vai recheando a nossa clínica. E isso vai fazendo com que esse, vamos dizer assim, vínculo com os pacientes, com que essa aliança terapêutica, né? Temos até um conceito, né? Que chama aliança terapêutica, fique, vamos dizer assim, cada vez mais potente. Acho que melhor, né? Eu descobri a palavra melhor. A palavra é mais potente, de maior crescimento para nós e para os nossos pacientes, né? Que é ótimo, porque a gente quer que eles fiquem bem, né? A gente torce que eles fiquem bem, né? Mas para isso a gente precisa também estar ali com uma disponibilidade de trabalhar bem, né? Não sei, gente, o que mais? Eu também não sei. Olha aí, já são 9. Muito legal. Cláudio, tá vendo? Eu falo pelos cotovelos, Cláudio. Tu não pode me convidar. Lisandra, a gente gosta de quem fala pelos cotovelos com conteúdo que a gente fala. Então, tu não fala pelos cotovelos, tu fala coisa que a gente quer ouvir, precisa ouvir. Então, tá 10. Eu tô achando sensacional, acho que o pessoal também. Gente, mais algum comentário aí? Alguma dúvida, alguma questão? Maíra, Mari. Eu queria só comentar a respeito do grupo de cine literário, né? E tem um pessoal que está ainda no primeiro, terceiro semestre da faculdade, né? E aí eu falei justamente isso para eles, né? Esse é um exercício de apurar a nossa escuta, né? A gente se colocar mais sensível e refletir sobre as coisas de uma maneira também muito prazerosa, que é assistindo
filmes, enfim, e ali a gente troca, né? E aí consegue também trazer alguns conceitos ali interessantes da psicanálise, né? Mas esse pessoal que entrou é um grupo ainda novo, né? Mas como o Cine é um projeto novo dentro do Plural, assim. Mas quando eles chegaram, eles estavam um pouco assustados. A gente veio só para ouvir e tal. E eu não, né? Eu acho que a ideia não é essa. A ideia é justamente que vocês consigam contribuir à maneira de vocês. O que pegou, né? O que afetou vocês? Qual que foi a escuta que vocês tiveram? O sentimento que gerou tal cena, né? Porque eu acho que é isso, assim. Quando a gente está no início, a ideia não é a teoria em si, né? É o básico, assim, é a gente saber ouvir mesmo, né? E, Mari, isso é super importante, acho que a ideia do Cine, principalmente, por exemplo, os estudantes primeiro, terceiro semestre, ainda não tiveram nem contato com os primeiros estágios, né? Fica tudo ainda muito vago, né? Ai, o que é isso que eu vou estudar? E não tem, e muitas vezes não tem como, podem até assistir trabalhos de outros colegas com casos clínicos, mas isso às vezes é mais raro. Então, o Cine é uma ótima oportunidade de você poder ver, entre aspas, um paciente, um personagem, sendo olhado sob alguns aspectos, né? Ninguém vai tomar aquele personagem como um paciente, mas se levantar aspectos. E este é o exercício, né? Te respondendo também, né, Felícia? É o exercício do pensamento, dessa aproximação com os conceitos da psicanálise, às vezes através do cinema, às vezes através da literatura. Aí um livro tal, que tinha um personagem tal, né? Propostas também de literatura, né? De poder estar ligados a esses espaços onde a psicanálise está ali colocando coisas que depois vocês vão ver de uma forma, às vezes, muito semelhante na clínica, no próprio consultório, né? E vão lembrar, paciente, isso aqui era igual aquele filme que eu vi aquela vez, tinha esse mesmo aspecto, né? Então, assim, é uma outra maneira de ir se aproximando da clínica e pensando tudo isso. Muito bem lembrado, Mari. Eu vejo o quanto é importante essa ligação da psicanálise com a arte e com a literatura também, né? Como é interessante a gente fazer essas reflexões, né? Só para reforçar, assim, o quanto é importante também esses momentos, assim, né? A gente está aqui, a Plural faz um papel muito importante aqui na nossa cidade, assim. Eu já estou formada há alguns anos aí, né? Mas sempre, como a minha área principal, assim, a atividade principal é organizacional, mas eu atuo na clínica também. Uhum. Sempre apaixonada pela psicanálise, então desde que eu me formei, ou estava em algum grupo de estudos, né, ou sempre buscando, assim, tá ligado a alguma atividade, assim, e o quanto é importante a gente manter isso, assim. E aí, claro, depois o Plural também. Com certeza, né, Maíra? Acho que, claro, a gente ligar e poder pensar a psicanálise, né, vamos dizer, né, poder usar, né, da psicanálise para pensar né, a arte, a literatura, enfim, eu acho que é uma interseção muito legal, né, e usar né, todas essas ferramentas que a gente tem, não só na clínica, né, mas até na organizacional. Claro, tu não vai fazer uma consulta, mas a tua escuta está atravessada por todos esses, né, tudo isso que eu falei aqui da técnica, transferência, contra-transferência, resistência, negação, as defesas, isso está no humano, isso, né? Então, ela vai estar em todos os lugares, e como é interessante, mesmo quando a gente não atua necessariamente na clínica, a gente ter uma compreensão nos ajuda muito em todos os lugares que a gente possa pensar em atuar, seja lá na empresa, seja no CAPS, seja na comunidade, seja no hospital, seja, enfim, lugar que for, na escola, né? Claro, a técnica, aí talvez, né, a gente vai ter diferente, nós não vamos, né, dar interpretações para os colegas de trabalho, para, né, os colaboradores da empresa, mas a nossa escuta, né, tem uma compreensão, né, dentro da psicanálise, porém, a gente vai fazer intervenções
de uma outra forma. Super bem lembrado também. Com certeza. Sim, eu vejo como a psicanálise ajuda nessa compreensão do todo, assim, das questões institucionais, né? E essa escuta auxiliar mais. Sempre eu busquei essa relação, assim, né? Entre as duas áreas, porque faz sentido, assim, embora não, no primeiro momento, não pareça, né? Possível, mas é não só possível, como é muito enriquecedor, né? É um diferencial. É um diferencial. Eu acho que vocês estão falando aí, eu fico pensando, né, que o plural pode ter tá preenchendo um papel importante na nossa cidade, na nossa área aqui, porque não adianta, Bagé acaba abarcando uma grande Bagé, né? Tem gente que vem aqui estudar de Dom Pedrito, de Aceguá e tal, toda uma região aqui que é sustentada pelo centro, grande centro que é Bagé. Por mais que isso pareça superlativo, acaba sendo verdade. E que é trazer essa notícia, sabe, Lisandra? E eu percebo que as discussões, os comentários, o café psicanalítico, cada um desses momentos que nem hoje aqui, vai despertando no pessoal, pai, eu tenho que estudar isso aqui, pai, isso aqui eu não sei, caramba, quem sabe eu faço uma formação. Então tudo isso é um predicado do plural de estar fomentando essas reflexões, esses insights, de levar as pessoas a procurar outros caminhos, outras aprendizagens, né? Caramba, eu posso me aprofundar nisso, eu posso fazer uma formação específica daquilo. Então, acho que não adianta. O processo é uma formação constante, é um prédio que nunca para de crescer, então vai sendo colocado tijolinho, ou vai sendo reformado, tem que pintar de novo, e aí a gente nunca vai estar satisfeito com o produto final desse terapeuta, né, de cada um de nós, do terapeuta de cada um de nós. Então é muito legal. E eu diria assim, como provocação para o comentário teu, Lisandra, que pelo que eu vejo na supervisão, na conversa com os alunos, na minha própria experiência, né, pessoal, é que eu acho que a gente cresce, estuda, vive anos, né, uns mais, outros ainda mais atrás na vida, tendo uma experiência na troca com o outro. A gente senta bater papo com um amigo, e quando rola um silêncio, tá, mas me fala do teu cachorro, como é que tá, não sei o quê, a intervenção do silêncio é diferente. O silêncio pode ser chato, pode dar sono, pode tornar a conversa enfadonha, né? Mas no setting é diferente. A gente, assim, um amigo fala uma coisa ruim que aconteceu com ele, e a gente vai dar um abraço nele, vai tentar consolar, e esse não é o papel do setting. Então a gente precisa mudar a chave, né, daquele tempo todo que a gente tem de interface com o outro, no intuito da amizade ou de relações profissionais, e entender que agora a gente está num papel diferente. E isso vai levando um tempo. A gente se incomoda com o silêncio, a gente faz intervenção que não é mais adequada, né? E a intervenção que é ótima para um amigo pode correr o paciente do consultório. Até o elogio, até a validação, às vezes corre o paciente não, tá tudo certo, tu fez, tá tudo certo. E eu já ouvi de paciente, pô, mas tudo que eu fazia de errado, a terapeuta me dizia que eu tinha esse direito, que eu estava ok. Então, eu não estava sendo ajudada. Não era isso que eu estava procurando, não estava procurando alguém que me dissesse amém. Então, que eu faço que talvez um amigo faça, né? Então, precisa essa transformação de ponto de vista, né? Por isso que a gente vai dizer, né, Cláudio, tem todo esse corpo técnico, que é um manejo diferente, mas que ele está, né, composto aí de várias facetas, né? É isso que vai fazer essa diferença, exatamente. Muito bem lembrado. Até porque, às vezes, o pessoal sai da faculdade, tem poucas, né, às vezes, poucas informações, não tem, e aí pensa que não, é mais ou menos a mesma, né, mais ou menos como sentar aqui com alguém e escutar. Não é assim, né?
existe toda, né, um arcabouço teórico, técnico, que precisa ser compreendido, mas que está ligado, né, aí tudo isso que eu falei, o próprio tratamento, supervisão, né, a ligação com a instituição, que é super importante. Não sei, gente, se dei conta aí do recado. Claro que sim. Pena que tem hora para acabar, porque a gente queria ouvir muito mais, né? Com certeza. Do comentário da Felícia ali, eu me lembro de um paciente que, depois olhando para trás, né, vejo, eu tinha a teoria do manejo, da resistência, da transferência, e as coisas estavam nítidas na minha frente, mas tinha aquela ânsia de quem está começando, de quem não quer perder o paciente, de quem não quer, né? Então, me lembro de ter sido muito tolerante, por exemplo, com troca de horário, com demandas do paciente que não pode aqui, só pode ali e tal. O resultado foi que o paciente acabou se afastando da terapia, né? Então, a gente, com a supervisão, com a técnica, a gente vai revendo essas posturas e pá, a coisa estava óbvia, e por que eu não... Né? É exatamente assim a nossa construção, que não termina nunca, né? Gente, mais alguma coisa para... Não quero ficar falando demais aqui, porque eu também tenho esse problema. Aliás, tu acha que não tem esse problema, Lisandro, você está falando da medida certa, mas eu tenho esse problema, eu conheço. Gente, mais um comentáriozinho, mais alguma coisa, aproveitar o finalzinho que a gente tem aí de tempo. Pessoal que está quietinho aí, que não deu a participação ainda. Bom, sei, Lisandro, quer fazer um fechamento, um comentário antes da gente encerrar? Assim, eu acho que, né, como eu disse, assim, poderia ficar falando milhares de conceitos e de outras questões ligadas aí à técnica, mas eu acho que o importante, a gente comentou hoje, né, que é vocês poderem entender que, por isso, às vezes, a gente até não chama assim, é um curso de psicanálise, né? É uma formação, porque em psicanálise a gente está sempre em formação, né? Eu já fiz minha formação de analista de adultos, crianças, mas eu estou sempre, né, estudando, seja aqui, seja ali, áreas de interesse mais específicas, para cada um isso vai ser diferente, a gente está sempre em formação, né? E isso, né, que eu trouxe para vocês, todo esse conjunto, estudo, análise, né, supervisão, vai fazer parte dessa formação em alguns momentos mais, claro, mas supervisionou a vida inteira, nunca ficou assim. Claro que, né, depois que a gente tem uma certa prática, a gente às vezes vai caminhar um tempo sozinho, vai trocar, quando tem um caso, uma situação mais difícil que nos demanda, troca com um colega mais experiente, procura um supervisor, né, em outros momentos já retoma a supervisão. Então, isso é uma construção individual, né? Mas que ela vai estar sempre presente, porque o trabalho em psicanálise nos exige isso, né? Nos exige isso, não é uma coisa para cumprir, não é como na faculdade, né? Acho que tem alguns estudantes aqui, né? A Felícia, estudantes, eu tenho que fazer tal cadeira, né? Eu tenho que cumprir aquela exigência, né? A psicanálise é uma escolha. Ela é uma escolha, como eu digo, de vida no sentido profissional, mas ela é uma escolha da gente estar sempre, porque sempre vai estar nos exigindo pensar coisas, discutir coisas, estudar mais alguma coisa. Então, eu acho que é nesse sentido, a gente pensar, né, quando a gente vai para algum lugar ouvir, eu vou ouvir sobre tal assunto, né, vocês vão ouvir sobre, né, semana que vem, isso é um tema super interessante, a questão transgeracional, e... Abre o teu microfone, Cláudio. A gente não comete esse erro, né? Trauma e transgeracionalidade. Trauma. Né? Vocês não vão ouvir, vocês vão ouvir, né, o que a colega, que é ótima, vai trazer para vocês, né, o que é trauma, né, a questão do trauma, da transgeracionalidade, mas disso tem milhares de outras coisas. Vocês não vão sair daqui dizendo, agora eu já sei o que é trauma, o que é transgeracionalidade. Porque tem, né, vamos dizer assim,
E mesmo assim, o que é trauma e o que são as questões transgeracionais para cada paciente? E como é que, tecnicamente, o trauma e a questão transgeracional a gente vai lidar em cada paciente, com cada uma dessas, né, desses, se é mais neurose, se é mais limítrofe, vocês entendem? Então, nada é uma coisa pronta. Eu já fiz o curso disso, então acho que essa é a ideia. O que quero que vocês escutem em psicanálise tem sempre várias outras coisas interligadas e, principalmente, que cada terapeuta e cada paciente vão formar uma dupla única. Por mais orientações que a gente tenha. Por mais que o Léo tenha escutado várias coisas que eu falei do silêncio, quando ele tiver um paciente silencioso, algumas que eu falei vai servir para ele, mas outras vão surgir para ele. Aí ele vai procurar saber, vai ver se alguém escreveu daquilo, vai discutir na supervisão, vai procurar ajuda de um colega, porque vai ser entre ele e o paciente dele. E isso é diferente. Então, acho que se eu pudesse dizer para vocês, é isso, né? Eu acho que é a gente poder sempre estar pensando no sentido da ampliação, e não do, agora já estudei isso, deu. Agora já estudei aquilo, tá, isso está, né, cumprindo, vamos dizer assim, né, tarefa, né, checks ali como na faculdade, bom, por uma exigência, a gente precisa, né, ter ali aquele... Mas na nossa vida depois como profissional, em psicanálise, isso é cada vez mais, né? Às vezes eu pego uns livros e olho, meu Deus, eu já li isso aqui, eu não me lembro de nada disso, mas deixa eu olhar de novo. Mas eu nem lembrava que eu sabia disso aqui. Já ouvi isso aqui milhares de outras vezes em outros lugares. Então, é esse vai e vem eterno. Né? E isso não pode ser visto como ruim, né, Lisandra? Porque não, alguém pode achar que isso é cansativo, mas como algo prazeroso, uma construção prazerosa, né? Porque eu acho que é um mistério, é uma pergunta que o pessoal no início faz, eu ouço assim dizer, eu não quis psicanálise porque eu achei muito complicada. Sim, é um oceano enorme, a profundidade enorme, mas não quer dizer que a gente tem que saber todo esse oceano para ser feliz. Claro que não, e a gente nem vai saber ele todo, acho que a gente, né, passa uma vida inteira para tudo, né, 1000 coisas a aprender, em psicanálise não é diferente. Agora, a gente tem que começar, né, tem que começar, cada um no seu ritmo, cada um da maneira que consegue, que pode, com o seu momento, e a gente vai caminhando, o negócio é ir caminhando, né. Hoje, com o online, a oportunidade não nos falta, né. Verdade. Bom, gente, a Lisandra não faz a gente querer encerrar o expediente da sexta-feira, né? Mas a gente tem um combinado aqui de respeitar o horário dela e o nosso também, dos convidados que estão aqui, né? Da assistência. Então, foi muito bom te ouvir. Temos que preparar o laço para laçar a Lisandra e trazer de volta aqui em Bagé, mais uma vez. O ano que vem eu vou. Vamos combinar alguma coisa aí presencial, sim, com certeza. Já começamos a falar no pré-encontro, né? Vamos, em breve teremos novidades, se Deus quiser. Então, obrigado, gente. Tenho certeza que... Tô com a minha neta aqui, a canina, já vou te dar comida. Espera aí, já está terminando. Aí, ó. Vai acabar. Nem cheguei a ouvir. Então, gente, obrigado. Tenho certeza que quem esteve aqui com a gente hoje gostou muito do que ouviu. O Luan e a Emanuele comentaram ali no chat que adoraram, gostaram muito do nosso encontro. Muito obrigado, né, Lisandra, pela tua paciência, pela tua dedicação, por usar a tua sexta-feira à noite para estar aqui com a gente. Para a gente é incrível ter esses momentos. Então, conta sempre com a gente. Espero que tenha ajudado aí a dar uma cutucadinha. Com certeza. A Lorena falando ali muito rico, o Daílson batendo palmas. Então, obrigada, Lisandra. Eu já tinha tido a oportunidade de te ouvir pelo plural em outras reuniões aqui ou no online e na Urcamp também, quando tu esteve lá em Bagé, né? E sempre muito bom. Que bom. Obrigada, Felice. Que legal. Então tá, gente. Feitos os agradecimentos, eu lembro que segunda-feira, às 11 horas, a gente tem o nosso grupo de meta, né, semanal, e na terça-feira temos o Cine Literário com a Mari. O filme é
não atualizei aqui no meu papel, O na Segredo parte dos final. Seus Olhos, não é? Segredo dos Seus Olhos, Argentina, ótimo. que tem no Prime Video. Vai botar uma tremenda discussão, gente, não percam. Quem puder participar, não perca. Lembrar de seguir a gente no Insta, @institutoplural.bagé. E, finalmente, em nome do Plural, gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente da Lisandra, e desejar para todo mundo um ótimo Halloween, um ótimo Dia de Todos os Santos, né, que é o Dia dos Homens, amanhã, e o feriado de finados no domingo, né? Bom final de semana para todos e boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigada, Cláudia, e obrigada, obrigada a presença de vocês. Foi ótimo, adorei. Boa Nos noite. vemos em Bagé. Se Deus quiser, se Deus quiser. Beijo, gente. Beijos e abraços aí para todo mundo.